Paz de Deus, de Jesus, de nossos guias e protetores, esteja com todos nós. Nós vamos procurar, na manhã de hoje, fazer uma panorâmica da nossa existência. E a importância desta, vamos dizer, passeada que a gente vai dar, é, na realidade, uma explanação do que o Mário acabou de ler e falar, não é? Nós temos, dentro da doutrina espírita, não é, princípios básicos, não é? Deus, não é? A imortalidade da alma, a reencarnação, depois o Cristo, não é? E o progresso, as leis morais, o mundo espiritual, os diferentes mundos e uma série de condições com o trabalho importante da comunicação, não é? Então, há uma necessidade da gente, quer acredite ou não, nos princípios da doutrina espírita. Todos nós temos um senso, um sentido de alguma coisa. Como lembrou aí o Mário, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós não temos a noção. Mas temos, porque na realidade a gente tem muita noção de muita coisa, e as próprias religiões e os, vamos dizer, mais inteligentes judiam dos outros através do medo, não é? Sempre a gente tem alguém, não é, falando de medo. E tem uma vantagem na jornada, na encarnação da gente, que quanto mais vão passando os anos que a gente está aqui, mais a gente vai confirmando, não é, as condições. Outro dia eu via uma novela aí, eu não assisto a novela, mas de vez em quando, não é, em casa estão vendo, a gente vê. E é uma novela falando sobre a década de 30, não é, a guerra entre os sulistas de São Paulo, não é, que é muito comemorada por uns, para os outros, mas, na realidade, há um ponto da gente avaliar. Uma guerra entre irmãos, e irmãos matando irmãos, no mesmo país, no mesmo local. Só que eu tive muitos amigos, professores, inclusive, de faculdade, de direito constitucional, que brincavam, falavam que essa guerra foi mentira. Porque a guerra, vamos dizer, um dos pontos que a gente conhece, que eles faziam referência, era entre Minas e São Paulo, que fala isso. Aí o cara fala assim, como é que você vai numa guerra dar um tiro no seu primo que é da outra cidade? No seu irmão que está do outro lado? Fala, não, eles davam um tiro para cima e ficavam jogando baralho o tempo todo. Tem alguns lugares que nós tivemos coisas mais inflamadas, coisas diferentes. Mas aí vocês veem o contrassenso. Nós hoje vemos falar em guerras no mundo inteiro. Mas uma guerra interna é muito triste. Mas a gente pensar mais um pouco, as outras também, porque todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus. Então há um ponto, não é, de discutir, não, porque eu aceito, você não aceita, eu mato você. Sim, muito bom. Mas aonde nós queremos chegar com essa brincadeira, que é o do medo? Todos nós, por mais, vamos dizer, cético que sejamos, a gente tem uma chama, né, um pouquinho de consciência de como é que vai ser a nossa vida depois da morte. Que muita gente acha que morreu, acabou. Não é? Não é muita gente, alguns. Mas a maior parte, não é? A gente até, eu de vez em quando me divirto com a condição. Há tempos atrás conversava com um amigo,
não é, que não é espírita, é católico, e perguntei a ele, não é, se ele ia ser cremado. Ele falou, não, né, de jeito nenhum, como é que eu vou virar pozinho? E no dia da ressurreição, como é que eu faço? Né? Então o outro também, né, que é a brincadeira, e fala, não varro a minha casa, não limpo, porque é pó. Eu vim do pó, volto para o pó, não sei se tem gente aí no chão. Né? Então há uma condição de brincadeiras, de piadas, mas a respeito da imortalidade da alma. Na realidade, a gente tem medo. Volta à história. Não é? E as igrejas, as religiões fazem terror. Até nós, espíritas, não é? Qualquer coisa, vai para um umbral. Não vai. Ele já está. Certo? Você é em função do seu pensamento, o seu pensamento que te carrega para algum lugar. Aquilo que você vive no inferno. Então, está no umbral. Não precisa arrumar o local. O local é nosso, é o estado de alma. Agora, o que a gente quer fazer e conversar com vocês? Volto de novo. O Mário falou tudo, né? Só que vocês acham que não alcançaram o que ele disse. Né? Ele fez algumas palavras mais sintéticas. Começou agradecendo ao Pai, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, ao Dr. Bezerra, não é? Ao Chico, e outros amigos espirituais. É muito interessante a gente fazer um estudo sobre os anjos, né? Ele falou aí dos anjos, esses espíritos maiores que nos protegem. É interessante porque em todas as religiões, todos os credos, a gente tem noções disso. E é muito interessante mesmo, não é? Onde a gente tem um contato maior, que a gente fala, que eu nasci espírita, mas a minha família, muitos são católicos, muitos amigos, né? Parentes, padres, e a gente tem uma convivência grande. Então, há um ponto a lembrar, não é? Não sei se vocês já estudaram, foram a fundo, não é? Porque fala, o homem é criação, imagem e semelhança de Deus. Está lá, vamos dizer, na Bíblia, não é? Na realidade, nós é que nos colocamos como iguais a Deus. Quer dizer, o Deus é nosso, antropomórfico, está pro padrão humano, quando não é isso. Não é? Tem todo o universo, os milhões, bilhões de mundos e os seres que aí habitam, que nós chamamos de espíritos. Mas se vocês forem analisar, fazer um estudo, dentro da própria Igreja Católica, e que é estudos nossos e recomendações ou lembrança dos espíritos, como ele lembrou, Dr. Bezerra, né, os nossos guias, os nossos protetores, há uma lembrança muito importante disso, porque nas próprias escrituras, nos próprios, vamos dizer, estudos religiosos, principalmente dentro da Igreja Católica, diz que foi criada uma faixa, né, um grupo de anjos, que aí a gente vê, né, e tem ainda, quando a gente estuda lá o céu e o inferno e outros, tem a explicação, ainda tem as categorias, é didático o estudo, né? Anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, potestades, quer dizer, e o mais simplinho é o nosso, anjo da guarda. Mas foi criada uma faixa de seres já bons, puros, iluminados. Quer dizer, teoricamente não está nada errado. Mas o mais interessante é você ir estudar e ler, ver o que está escrito dentro da própria, vamos dizer, das informações da Igreja Católica, dos anjos da guarda. Porque aí eles dizem, num determinado momento, que anjo da guarda é nominativo, é nome. Eles são espíritos. Vocês veem que a gente acha que espiritismo é de agora, que foi com Kardec que começou, mas não é. Já há milênios nós já temos isso. Nas outras doutrinas orientais e tudo, e no próprio nosso, que nós seguimos mais de perto, vamos dizer, os católicos e os protestantes, é tudo isso junto.
Só que vocês veem quanto medo colocam. Porque Deus criou, primeiro nós aqui os inferiores, não é isso? Depois viu que precisava alguém, né, criou os bonzinhos para tomar conta do pessoal. Quando não é isso, a criação sempre existiu, não é? Os espíritos são aí que vem a dificuldade. Ninguém quer entender isso. São da Academia Brasileira de Letras. São imortais. Então essa é a primeira coisa que a gente quer lembrar hoje com vocês, para que a gente tenha um real sentido de vida. Quem sou eu? Eu pergunto muito, falo assim, filho do José, filho da Maria. Não, eu sou um espírito, criação divina. Então, eu tenho qualidades que Deus me deu. Só que eu fui criado simples e ignorante. Não sei nada, mas não devo nada. Certo? E aí tem o que é chamado livre-arbítrio. Então, você começa a trabalhar e desenvolver. Agora, tem umas palavrinhas do Mário aqui, não é? Que vocês, como espírito, têm que gravar. Reto pensar, reto falar, reto agir. Pensar bem, pensar no belo e agir no bom. Não é? Ou então, o pessoal da evangelização, que é apaixonado, não é, pelo Sócrates, não é, pelo Humberto de Campos, não é, os 3 crivos: bom, útil e verdadeiro. Então, que a gente tenha esses referenciais, mas o referencial maior são as criações divinas, seres imortais. Então não adianta dar o tiro na cabeça e tentar fugir, mudar de cidade, porque a gente carrega a gente e não vai morrer. Então, por que a gente não cria juízo? Não é? Porque juízo diz que é o indivíduo que tem bom senso. E achei até interessante, o Cortella outro dia falou, bom senso é quando você pensa igual ao outro. Não é? Então, a gente falou, fulano tem bom senso, quer dizer, ele pensa igual a mim. Quer dizer, quando não são aquelas características da vida. Eu vi o Carlos essa semana passada pegando uma mensagem, sobrou aqui, eu peguei também. O Mário falou, eu que trouxe, de Natal. Não sei se alguns levaram, mas a mensagem está ali. Não é? Eu até brinco, porque eu tenho uma terapeuta que fala para mim, olha, seu rim tem que funcionar, tome água. Aí eu vou brincar com ela essa semana. Fala assim, mas diz lá no Evangelho que quem toma água tem sede, não mata a sede, porque a água verdadeira é o ensino, é o esclarecimento, que é a água da vida, é o poço do Jacó, que fala da samaritana, ela carregava água, mas tinha que buscar água porque tinha que tomar água. Se eu tomar banho, precisa da água e tomar banho de novo. Mas existe uma água que você bebe e que lhe satisfaz e que lhe esclarece. Então, isso que é o estudo da evangelização, é o estudo do Evangelho, são as condições para a gente entender melhor a vida. Então, a primeira condição, Deus, nós somos filhos dele. Segunda, imortalidade, a gente não vai morrer, gente. Aí ele falou mais uma outra coisa que vocês acho que não lembram, não é? Trabalho, o progresso, o esforço, a melhoria. O amanhã será sempre melhor. Aí vem o meu amigo querido, que é o doutor, que receita, dá remedinho. Não, dá o remédio para sarar. Aí eu lembro das palestras do Simonetti, não é, os estudos que a gente fazia, e ele falava que remédio, passe, água fluida, tratamento espiritual é terapia de superfície. Resolve o momento. Você tem uma folga, tem um descanso, mas quem é você? Um ser em crescimento, um ser progredindo, quer dizer, cheio de desconhecimento. Eu falei que eu não ia falar mais a palavra, mas de vez em quando é ignorância, desconhece. Então tem que aprender. Qual é o aprendizado?
do meu querido aí, eu estou lembrando do coronavírus. Vocês estão... mas não é isso. Eu, semana passada, tive um resfriado. E refletindo sobre isso, lembrei do Jó. Em tudo, dai graça. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Estava usando um mundo de remédio. Não estava resolvendo. Veio uma gripe e resolveu tudo. Descongestionou o rosto, tal, veio a coriza, veio aquilo. Então, muitas das dificuldades, para não dizer todas, que nós passamos, quer doenças, quer situações financeiras, afetivas, são remédios. Você não vai curar. A cura é igual o sirineu, ajudou Jesus, pôs um travesseirinho, mas quem carregou a cruz foi Jesus. Nós temos que carregar porque é aprendizado, não é castigo. Aquela história, meu karma, não tem, tem a karma, né? Calma com a coisa, porque não é desse jeito. Nós estamos numa escola, ainda bem primitiva, provas e expiações. Mas aí vem o que ele falou, que a gente fala, mas de vez em quando vocês esquecem. Você é filho de quem? De Deus. Aí vem a segunda pergunta, que também vocês esquecem. Quem é o seu padrinho? Porque a Igreja Católica gosta muito disso, não é? Batizar tem um padrinho. Quem te avalizou? Eu, como bancário, gosto mais de aval, não é? Quem disse para você vir que ele seguraria as pontas? O anjo da guarda. Por isso que a gente lembrou, são espíritos elevados que resolvem as condições entre a divindade e nós. E aí a gente lembra sempre para vocês aqui, que são que os espíritos esclarecem e que a gente também esquece. Quando você tiver que rezar para o Carlos, você reze para o seu anjo da guarda, conversar com o anjo da guarda para que ele tenha juízo. Mas quem é o responsável, o padrinho dele, é o anjo da guarda. Não brinque com ele. Converse com o anjo. E não tem, porque é aprendizado. Não tem ninguém feio, não tem ninguém ruim. Todos somos alunos na mesma escola. E não podemos esquecer da imortalidade da alma, que vem através das histórias das reencarnações. Você vai e vem, vai e vem. Com quem? Com os mesmos. E se melhorar muito, vai ser anjo da guarda dos outros, do mesmo grupo, da família. Então a gente não foge de ninguém. Certo? Eu odeio fulano, eu não quero. Melhore, porque a gente não sai. Então aí que vem lá a chave do Evangelho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí? É esquecer e amar. Não tem inimigo. Então essa história aí que fala, você vê. Que beleza de fraternidade. Para o meu amigo Carlos conversar. O coronavírus, ele está com todo mundo. Ele não é de cá e nem de lá, é de todos. Mas todos quais? Que aí entra a questão do Mário. Aqueles que estejam sendo necessitados daquelas condições. Não é castigo, é uma necessidade de ajuste. E o quê? Para a gente se divertir, porque a gente fica brigando, fazendo uma coisa e vem um. Eu lembro sempre do desencarne do Tancredo. Vamos fazer isso, lavar a rampa, vamos fazer aquilo tudo. Aí o que resolveram? Vocês mais novos não lembram. No dia choveu à vontade, quer dizer, não deu para fazer nada. Então, essa chuva aí está fazendo com que muita gente fique em casa, reflita, não vai fazer passeata, vai dançar menos, fazer uma série de coisas. O próprio mundo ajusta o mundo. E não é pagamento, é aprendizado. Então, a doença que a gente tem, não é? É um aprendizado. Você vai lá e dá um refrigério. Mas você não vai sarar, você vai melhorar. Porque sarar é quando você resolvia aquilo. Só que quem estudou o sinal verde, não é? Fica um pouco receoso. Eu acho que tem coisas que são ditas e a gente tem medo. Mas diz lá no sinal verde que resolvido um problema, vem dois. Resolvido dois, vem quatro.
Porque você se capacita a entrar num local mais difícil. Se você vai ser bombeiro, vai trabalhar no fogo, vai salvar da água. Se você entra na saúde, vai cuidar de doente. Falar, tem horror de doente. Não é a vida. Se acabar o doente, perde o emprego. Não é isso? Mas não é o doente. É aquele que precisa de carinho, de atenção. Por isso que tem mãe, tem anjo da guarda, tem amigos. Então, voltamos à imortalidade da alma. Não adianta aprontar. Aí a gente quer fazer um resumo com vocês, né? Porque vocês vão estudando Evangelho, estudando e não lê o último capítulo, né? Sempre o último. Alguns são meio arteiro igual eu, gosto de ler japonês, traz para frente, né? Então lê o último para ler depois os outros. O último capítulo de número 28, coletânea de preces espíritas. Lembra que a prece é o pensamento. O valor não está nas palavras, e sim no sentido. Você pode falar, né? Muitos sabem as preces de cor, mas não colocam o sentimento. O valor dela é a nossa ligação com Deus, com o anjo da guarda, com os espíritos superiores, e um ambiente para nós, para a gente se ajustar e entender. Não há pagamento, há aprendizado. Aonde você está, certo? Você tem um pai, um marido, fala assim, difícil, não, que te estimula, certo? Porque você não vai modificar, não é? O papai, certo? Mas vai rezar para ele, para o anjo da guarda dele. Então, uma hora a ficha cai. Mas não quando você quer, que eu quero. É na hora dele, cada um tem o seu momento. Então, lembram os nossos guias e protetores que não há fórmula para rezar, para orar, não é? E a finalidade é ele nos ligar a Deus, não é? Religião, ligação com a divindade. Não há fórmula, mas cada um tem. Quando a gente lembra a história, São Benedito, Senhor, Preto Velho está aqui, mas falando com sinceridade, com afinidade, e se resolvia. Então, no Espiritismo, todas as preces são válidas. Quando nos dão os modelos, são sugestões. Não é que aquilo vai... Não existe fórmula mágica, só lá para os árabes, né? O Ali Babá, né? Abre-te sésamo, né? Você tem essas coisas, mas nada é mágico. Tudo é esforço, é trabalho. À medida que você vai aprendendo, vão aparecendo as soluções, não é? O nosso querido, lembra de semana passada, retrasado, o Fleming, né? Achou o bolor, do bolor fez a penicilina. Em tudo tem uma utilidade. Você precisa encontrar o caminho útil para isso. Então, a prece é uma receita, é uma sugestão. Como você tem receita do bolo, mas cada um muda o bolo. Põe a gordura, põe isso, troca, põe um cheirinho a mais. Os espíritos, né, com Kardec, reúnem didaticamente, fazem 5 divisões das preces. Primeira, preces gerais, aquilo que a gente costuma fazer. Aqui a abertura, o cerramento, os grupos mediúnicos, o Pai Nosso, que é a fórmula mais simples que a gente tem e que fala tudo para a gente. Então, cada uma das lembranças, né, lembra do Pai, do reino dos céus, da vontade divina, e aí faz os pedidos. Pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação. Aí vem alguma coisa para a gente lembrar. O que é tentação? Aí acho que tem um anjo da guarda de um lado e tem, não é? O outro aqui, arteiro, do lado. Não tem ninguém assoprando. Ah, vou lá para afastar os espíritos. Não, quem afasta espírito? Porque somos nós que chamamos os espíritos no nosso grau de entendimento, é afinidade. Como é que você vai mandar embora alguém que é afim seu? Manda, ele está esperando na porta. Você tem que trocar de padrão. Você trocou de padrão, ele aceita ou não. Se ele não aceita, ele vai embora. Aí vai arrumar um outro naquele padrão que você... Então, não tem tentação. Tem ignorância, desconhecimento. E que manda é a vontade. Aí eu vou lá no meu querido, ele fala assim, olha, Paulo, você está com a glicose alta. Você come um pudim por dia, não é assim, certo? Isso faz mal. Ele me dá a receita. Agora eu faço se quiser. Quer dizer, tenho muitos amigos lá, estou fazendo pilates aqui, estou fazendo isso. Pergunto por quê? Eu como pudim por dia. Então,
Será que se deixar de comer não vai deixar de pagar a escola ou ficar com o organismo direito? Porque nós temos limitações físicas que são correspondentes às nossas necessidades. Não é castigo. É o ano de escola que você tem que aprender aquela lição. E aí você pode fazer o quê? Arruma um professor particular, né? A mãe deixa de castigo, a professora dá a tarefa a mais, mas se não passar, volta a fazer. Ninguém foge daquilo que tem que aprender. Então, a necessidade da gente lembrar a nossa força de vontade. Então, se eu tiver força de vontade, eu não como pudim. Vem a sugestão para eu aprontar, eu não apronto. Então, é uma escolha, não castigo, que cada um de nós faz. E a lembrança de que essa oração, o Pai Nosso, que a gente tem, assim seja, é para amanhã, para de tarde, para no almoço, sempre. Quando você não tiver a sua. Porque às vezes você tem o seu modo de orar, de olhar a natureza, escutar os passarinhos, de elevar o pensamento para que essa vibração ajude a todos e em todos os lugares. Aí lembra que isso daí nós fazemos nas reuniões espíritas. A outra condição que se diz, e espírita gosta muito disso, médium. Ah, eu vou lá num médium, né? O João de Abadiânia, aí eu vou lá. Gente, o médium é instrumento, não é santo. Ele serve de instrumento. E quando ele está nas condições que os espíritos precisam. Por isso que fala, a mediunidade pode desaparecer. Porque a gente apronta tanto que vai acontecer alguma coisa. Então, mas fulano errou. Ele é humano. Ele está na escola, no aprendizado. Só que deram um encargo para ele, para ajudar os outros. Ele era um bom aluno, estava direitinho, deram a aprovação, mas ele não quis. Então, as condições. Então, na reunião espírita, é uma reunião para você receber conforto, esclarecimento, pessoal que gosta de informação, teu guia, teu protetor. Enquanto eu acho, às vezes, isso daí meio fora. O que adianta eu saber que eu fui filho lá do Santos Dumont, que fui isso? Não vai resolver. Eu posso ter uma genética melhorzinha, não é? Mas vai ser limitada pela minha necessidade. Porque junto o papai, junto a mamãe, o que tem de bom e o que tem de ruim, mas forma em função do que eu tenho a necessidade. Então, não há médium santo. E nós todos, aí vem o que a gente quer falar, todos somos médiuns. Uns conscientes, outros inconscientes. Mas sempre tem alguém soprando. Uns veem, outros não veem. Não é? Muitos eu tenho amigo vê, mas tem medo. Não é? Então, é uma condição, não é, que a gente tem que entender. Falamos do geral. Agora a gente tem que lembrar de quem? Nós somos egoístas, ego, primeiro de nós. E eles mesmos, os espíritos, dizem, tem que primeiro cuidar de você, depois dos outros. Porque se você não cuida de si, como é que você vai cuidar dos outros? Não é isso? Quando vocês estão passeando de avião, o que eles dizem? Põe a máscara em você, não cuida dos outros, porque senão, se não puser, você vai ser mais um problema. Então, a explicação da aeronáutica está certinha. Vamos cuidar de nós para não sermos problema para os outros. Então, falamos todo das preces, agora para quem que a gente vai rezar? Para nós. Que a gente tenha juízo, que entre em sintonia com os guias, não é? Afastar os maus espíritos. Não tem afastar, é mudar o pensamento. Ninguém manda ninguém embora. Você tem uma casa que tem coisa, se gostar, vai na casa da vovó, se não gosta, não vai. Você vem aqui, é livre-arbítrio. Você gosta, se não gosta, vai para... eu tornei evangélico, fui lá. Cada lugar é bom, e cada um se sente bem num lugar. Esse é o céu e o inferno de cada um. Então, não existe afastar espíritos malfazejos. Aí existem outros, né, que eu lembro, né? Escutei uma história, né, na segunda-feira passada, falando, em casa a gente faz festa, tal, tem isso. Mas na Semana Santa, na família, ninguém bebe. Então, uma quarentena. Então, as promessas, as condições, né, para corrigir um erro não existe. É vontade. O cara que gosta dela, né, toma. Né? O médico lá receitou para o cara.
Só uma pequenininha antes do banho. Falou, doutor, já tomei 14 banhos hoje, como é que fica? Porque você dá uma receita, o indivíduo adapta a receita a ele. Então não tem nada que corrigir um erro, tem que tirar a ignorância. Por isso que existem os professores, os mestres, os livros, os estudos para quente. E aí vem o outro, não é? Afasta de nós a tentação. Tentação somos nós. Aquele que a gente acha que é, não é ele, somos nós. Que é igual ao quântico, que você acha que é, não é, porque o que não é, é. Então não é ele, é a gente que é a tentação. É a ignorância, o desconhecimento. E aí vem uma outra bonitinha que eles falam, fazer uma prece agradecendo a vitória sobre uma tentação. Sim, é esclarecedor, que você tentou, conseguiu, mas é o esforço. Não é agradecer, é agradecer que você teve esclarecimento, ouviu seu pai, a mãe, o guia, alguém que está. E para pedir conselhos. Então, falar, eu vou lá para Pirinópolis fazer meditação, vou lá na cachoeira. Não é nada disso. É você entrar em sintonia. Os conselhos são dados. Todo mundo. E eu brinco muito com isso, que eu gosto muito, lembro do meu amigo economista, né, e decifrador de sonhos da Bíblia, que é o Zé do Egito. Né? As vacas magras, as vacas gordas, e decifrar. Tudo tem um esclarecimento. Essa semana alguém me mandou um recado, dizendo, sonhei com você, não sei o quê, fui na casa, era muito boa, mas procurei você e não achei. O que é isso? Falei, isso é sua vida, como é a vida de cada um de nós. A gente, às vezes, está procurando alguém e encontra tudo de bom, mas não encontra alguém, você acha que perdeu tudo. Você não encontrou uma casa boa, um bar bom, gostou, agora tem que me achar? A casa é para você. Então, é isso que nós temos. Temos um sonho que a gente fica, não, é fulano, tal, né? Vou jogar no bicho, vou fazer isso. E não é. O que ele sonha é para a gente, não adianta contar para o outro. Quando conta para o outro, passa a ser do outro. Ele também tem que decifrar. Mas temos que decifrar as condições, mas esse decifrar é o nosso esclarecimento, é a nossa condição de vida. E aí um dos pontos finais é a resignação. Em tudo dai graça. Paulo também fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, que a gente possa avaliar dessas condições. E eles voltam e lembram, voltam e meia, orar ao deitar, ao levantar, em todas as condições. É dar graça em todas as condições. E aí vem um ponto que fala assim, agradecer pela morte. Não é morte, gente, é passagem, você troca. Você dá o tiro, acorda do lado de lá igual o Camilo Castelo Branco, mas não tem direito de suicidar? Tem, só que você já matou um corpo, o outro não tem. Agora você, espírito, tem que enfrentar tudo. Você não foge da realidade. Não pensem disso, você está doente, vai morrer, vai continuar, eles vão te dar o tratamento lá. À medida que você for resolvendo, vamos resolvendo os problemas. Agora, outra coisa que as minhas queridas vovós, mamães são apaixonadas. Rezar pelos outros, né? Pelos encarnados. O meu neto está precisando, meu filho está lá desesperado, né? Minha sogra está passando dificuldade. Orar pelos encarnados. Então, aí a gente vem até, eu gosto de lembrar uma piada portuguesa, né? Que o português veio para cá e recebe 2.500 euros para cumprir promessa. Você tem uma promessa, fala com ele, ele paga a sua promessa. Anda, vai até Aparecida, faz isso, faz o que precisar, ele fala. Mas a promessa, tem muita gente que faz isso, uma promessa, né? A Cláudia faz uma promessa, né? Se der algo certo, o filho dela não vai cortar o cabelo. É muito boa essa história, né? Você faz e o outro que paga. Não é nada disso, a promessa é sua, né? Inimigos, ninguém tem inimigos, são pessoas de conhecimento. O agradecimento quando chega uma criança, quando alguém desencarna, a lembrança. Preces pelos desencarnados. Aqui eu faço uma brincadeira que eu falo com vocês. Eu arrumo um mapa mundi e ponho um pontinho em cada onde eu tenho meus queridos. Quando eu faço a prece, eu lembro do mapa com todos esses queridos, estas condições.
lembrar pelos amigos, pelos sofredores, não é? E aí não ficar preocupado, é criminoso, é suicida, não é? Outro é arrependido, não é? Não é? Os espíritos duros, difíceis que a gente quer trocar. Tudo isso é ótimo. E o trabalho com os obsediados e doentes. Não é doente, é aquele que desconhece que precisa passar por alguma coisa. Então, não tem ninguém melhor ou pior, cada um está num estágio aprendendo. Então, a gente quer deixar essa lembrança, não é? Com uma observação. Na igreja, eles falam o breviário, tem como é que faz a missa, como é que faz isso, tudo. Cada um de nós tem o seu breviário. Faz um resuminho do que quer, do que gosta, não é? Como orar, como fazer, para que ele tenha uma lembrança diária. Ó, isso, eu preciso melhorar nisso, não é? E aquela lembrança, quem escreve não esquece. E isso é para que se torne um hábito. Porque a hora que se tornar um hábito, você não precisa lembrar do que está escrito. Mas enquanto você não tem, né, aquilo que a gente lembrou, o mapa mundi, não é? Eu aqui, por exemplo, nas aulas minhas que eu venho dar, eu trago o índice inteiro do Evangelho, né? Se eu precisar de alguma coisa, sei que está mais ou menos, é no capítulo, tá, vou lá e falo com vocês. É um breviário, um resumo, porque a vida da nossa é muito importante. Nós somos imortais, filhos de Deus, temos anjos da guarda e não estamos pagando pecado, estamos aprendendo. Só que a gente é tão rebelde que a gente adota, é mais bonito, eu tenho um karma, né? Eu tenho que pagar os pecados, né? Estou lá com um pai difícil, a mãe, a sogra, e não é nada disso. São pessoas que estão necessitando do nosso carinho, da nossa atenção. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja em todos os momentos de nossa vida. Que esse último capítulo, o 28, a coletânea de preces, sejam um rumo, uma receita para todos nós. Que assim seja.